O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todo do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Já celebramos hoje o 3º domingo da Quaresma e o Evangelho apresenta Jesus em Jerusalém. Jerusalém, que é uma cidade pequena aos dias de hoje, mas naquela época era grande, 50.000 pessoas. Então, por ocasião da Páscoa, chegava até 180.000 pessoas, ou seja, mais do que o triplo a população de Jerusalém por ocasião da Páscoa. E esse evangelho, a expulsão dos vendilhões do templo, é apresentado no ano B, terceiro domingo da Quaresma, para despertar em nós o que estamos celebrando, o mistério. Então, Jesus faz um chicote de corda e expulsa os vendilhões do templo. Então, virou um comércio. Não tinha dúvida para nenhum judeu piedoso de que Deus habitava no templo, morava no templo. Então, os judeus era como que uma joia preciosa, muito preciosa. O templo era uma maravilha. Então, tinha esse afluxo de pessoas que se reuniam, então vendiam, tinham touros, ovelhas, pombas e tudo mais. Virou um grande comércio. Então Jesus inaugura um novo templo, ele mesmo. Então
ele vai dizer: destruí esse templo e em 3 dias eu o reerguerei. É o templo do seu corpo. Significa que agora é Jesus que é o novo templo. Então ele expulsa de nós, que somos membros do seu corpo também, expulsa tudo aquilo que não está em conformidade ao seu projeto de salvação. Então, para que nós vivamos o nosso cristianismo verdadeiro, para não criarmos ídolos. Na primeira leitura, nós escutamos, já no começo, no capítulo 20 do Êxodo, então vai dizer: não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses, como as outras nações, como os povos que não receberam a revelação. Então, o decálogo, que nós chamamos de 10 mandamentos, as 10 palavras, então foram dados os 10 mandamentos para que o povo se tornasse gente, para que se educar no caminho do Senhor, no caminho do verdadeiro Deus, do único Deus. Então Jesus, o evangelista, vai dizer: mas ele falava do templo do seu corpo. E aí vai citar o Antigo Testamento no Evangelho, dizendo: o zelo por tua casa me devora. Dizer: vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de ladrões, de comércio. Então, quando Jesus morre na cruz, o véu do templo rasga de cima a embaixo. Esses 3 dias que Jesus está falando são os 3 dias da Páscoa, do seu corpo, do trido pascal, da sua Páscoa. A sua Páscoa, ele está em Jerusalém por ocasião da Páscoa, mas ele é o Cordeiro Pascal, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é a vítima, é o Cordeiro, é sacerdote, o Deus que recebe o sacrifício, ele mesmo se imola por amor à humanidade, a todos os homens e a todas as mulheres. Em 3 dias, então, significa que a Páscoa dos cristãos deve se espelhar em Cristo, viver a verdadeira Páscoa. Por isso que tem 40 dias antes da Páscoa, a Quaresma, para nos aprofundar no mistério de Cristo, para purificarmos, para tirarmos todas as incrustações que nós colocamos na nossa vida, que vai entrando na nossa vida, que está desconectada com o Evangelho. As incrustações, as ideias errôneas, dizer tudo aquilo que vai contra o Evangelho de Cristo. Então, por isso, apresenta o jejum, a misericórdia, que é a esmola, e a oração, para que a nossa alma se eleva e esteja unida a Jesus, unida ao Senhor, para que a nossa alma domine o nosso corpo, para que tenhamos o autodomínio. Então, os cristãos agora se apresentam como pedras vivas,
gente de carne e osso, porque lá em Jeremias capítulo 31 vai dizer: vai chegar um dia que eu vou firmar convosco uma nova aliança do meu sangue, não como aquela aliança gravadas em pedras, em tábuas de pedras, que vossos pais transgrediram. Então escreverei a minha lei, os meus preceitos nos vossos corações. Então os cristãos agora é o novo templo em Cristo Jesus. As pedras vivas, então é que é o próprio Cristo Jesus que representa o templo. Então, para a samaritana, perto em Sicar, perto da Samaria, no poço de Jacó, Jesus vai dizer: acredita-me, mulher, vai chegar a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito, ou melhor, adorarão a Deus em Espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Esse Jesus, ou melhor, Cristo Jesus, que São Paulo vai dizer: os judeus pedem sinais milagrosos. E tem muita gente que imita os judeus, querem sinais milagrosos, vai até Jesus, porque Jesus apresenta coisas do espetacismo, para ver se acontece algo extraordinário, muito extraordinário. E São Paulo vai dizer: nós, ou melhor, os judeus buscam sinais milagrosos. Os judeus, ou melhor, os gregos, os pagãos, buscam a sabedoria. Nós pegamos Cristo e Cristo ressuscitado. Então a igreja só tem para apresentar este mistério, que é a encarnação, a paixão, a morte e ressurreição de Cristo. Só tem esse mistério. Então vai dizer que os judeus, que Cristo ressuscitado é escândalo. Para os pagãos é insensatez, é loucura. Então vai dizer: mas para os que creem, para nós, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, peçamos a Maria Santíssima para que possamos progredir no amor, na amizade e na comunhão com o seu Filho Jesus, para chegarmos à Páscoa. Amém.